Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estou aqui para dar sequência nessa playlist que eu estou chamando, essa sequência aí que eu estou chamando de Fake News Gospel. Embora, como eu falei, o nome tecnicamente, essa formação, do ponto de vista da formação da língua inglesa, não está correto, mas é a ideia do que eu quero passar. Como o gospel sendo algo aportuguesado, uma palavra aportuguesada, e fake news também sendo uma palavra aportuguesada. Então, fake news como sendo uma notícia que não é verdadeira, e gospel como sendo uma notícia é, que não é verdadeira, e essa notícia diz respeito a uma notícia do evangelho. Gospel seria evangelho, ou seria algo que diz respeito ao evangelho. E como no Brasil ficou muito é muito utilizada essa expressão gospel como sendo algo que diz respeito ao mundo evangélico ou mundo do evangelho, então daí essa expressão fake news gospel. Seria então uma falsa notícia a respeito daquilo que seria o evangelho. E evangelho é justamente boas novas. Então seria uma falsa notícia a respeito das boas novas, seria uma deturpação das boas novas. Eu convido você que ainda não assistiu, que você possa assistir a introdução do vídeo dessa série, para você entender um pouco melhor qual é a ideia. Quando falamos aqui nesses vídeos, na sequência sobre fake news gospel, eu quero deixar duas coisas claras. Uma é que quando eu falo de fake news, eu não estou necessariamente entrando no mérito a respeito da pessoa que está propagando essa fake news gospel. Se ela agiu de má fé ou não, eu estou tratando aqui como sendo apenas um problema de assimilação e não de uma invenção dela. Ela assimila algo, e nós vamos trabalhar essa assimilação aqui, quem provoca muitas vezes essa assimilação, e ela então passa a propagar essa assimilação sem questionar a boa-fé dessa pessoa, ou má-fé, qual é a intenção, qual é a índole dessa pessoa, desse líder ao fazê-lo, tá bom? E também que quando eu estou falando dessa fake news gospel, eu estou falando de mentiras ou de erros substanciais que contrariam frontalmente o evangelho. Eu não estou falando a respeito, às vezes, de divergências de interpretação de questões pormenores, de menor importância, e principalmente quando não dizem que estão realmente ali diretamente ao evangelho, às boas notícias trazidas por Jesus. E quando nós vamos falar de fake news, gospel, ninguém melhor para a gente estudar do que o próprio pai da mentira. Satanás é apresentado por Jesus como o pai da mentira. E então ninguém melhor do que ele para nós estudarmos e vermos como é que ele prega as suas mentiras na humanidade, como é que a humanidade assimila as suas mentiras como se verdades fossem. No livro de Gênesis, nós vamos encontrar justamente a primeira mentira, a primeira fake news em que a humanidade caiu. E essa fake news está no capítulo 3 de Gênesis. Versículo 1 diz: a serpente. Aliás, antes disso, vou voltar aqui. Quando Deus cria os seres humanos, ele dá uma ordem, né? Ele dá uma ordem aqui para a humanidade. Ele coloca o ser humano no jardim do Éden que ele criou, né? E no capítulo 12, capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer: então o Senhor deu a seguinte ordem ao homem, ao ser humano: comerás livremente do fruto de qualquer das espécies de árvores que está no jardim. Comerás livremente de qualquer delas. Contudo, não comerás da árvore, uma só, está no singular, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrerás. Versículo 17. Então, capítulo 2, 16 e 17, nós temos
algo de Deus dito aqui para a humanidade, é a palavra de Deus para a humanidade. Olha, vocês podem comer de tudo, mas não podem comer desta árvore que está aqui, porque no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia vocês vão certamente, é a expressão que está aqui, nesse dia, com toda certeza, vocês vão morrer. E aí chega então o capítulo 3 e vem a narrativa da queda da humanidade da presença de Deus, do estado de seres humanos instituídos por Deus. A serpente, versículo 1, era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que, olha só, ela era o mais astuto. Astuto é aquele que é questionador, né? Que, que tem essa facilidade de de questionar as coisas, de não aceitar as coisas e de induzir a respeito também nos seus raciocínios. Essa é a astúcia. E então ela vem e aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou? Perguntando para Eva. 2 pontos. Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Olha que a serpente então chega aqui para Eva e puxa o assunto e diz para ela: então, foi isso mesmo que Deus falou, que vocês não podem comer de nenhuma das árvores que estão no jardim? Antes ainda aqui de realmente vermos a estrutura da fake news em si, nós vemos antes dele pregar a mentira dele, antes do pai da mentira, é bom que a gente enfatize, pregar a sua primeira mentira para a humanidade, ele prepara o terreno. Isso é muito importante nós percebermos essa preparação do terreno aqui, porque é a mesma estratégia que este Satanás astuto vem fazendo nos nossos dias conosco, tanto na nossa relação com Deus, como nas nossas relações com o próximo, uns com os outros. Ele primeiro faz o que aqui? Ele coloca em xeque o amor, a bondade do comando de Deus ou de determinada pessoa, determinada autoridade para nós. Olha que Deus havia dito: não comam desta única árvore, do fruto dessa árvore. De todas as demais, ele ainda deixou muito claro: vocês podem comer. E aí Satanás vem e exagera o comando. E ele falou que vocês não podem comer de nenhum, A conversa que está então se processando aqui juntamente com Eva, que hoje nos nossos dias essas conversas elas se processam muito nas nossas mentes, né? Nós dialogamos com Satanás, nós conversamos com Satanás aqui na nossa mente e nós não percebemos. Conversas como essa que aconteceu. Não vou ter tempo de tratar mais aqui a respeito disso, em algum outro vídeo a gente trata, mas esse diálogo então acontecendo aqui, essa conversa nos nossos dias acontece como aconteceu aqui com Eva, ao que tudo indica literalmente, né? Numa conversa mesmo ali com audição, mas hoje ela se processa muito na nossa mente. E ele então exagera o comando de Deus. Para quê? Para passar uma ideia de uma maldade de Deus. Para que o ser humano, a humanidade, pudesse questionar a bondade de Deus e a boa vontade de Deus, a boa intenção de Deus naquele comando. Quando então ela exagerando, ela vem e diz: olha, como é que é? Deus diz que vocês não podem comer de nenhuma das frutas que existem aqui no jardim. Olha, imagina o tamanho da maldade. Deus tendo feito tudo belo, maravilhoso, atrativo, saboroso como fez, e tivesse dito para o ser humano: olha, vocês estão aqui, mas não é para comer nada. Teria realmente sido algo, pelo menos, muito próximo de uma maldade de Deus, né? A bondade de Deus poderia ser perfeitamente questionável aqui. Então, quando a serpente faz esse questionamento,
ela está minando o terreno da relação, do relacionamento de Deus com a humanidade, como ele faz nos nossos dias. Quando muitas vezes ele questiona, olha, se Deus é amor, então por que que tem criancinhas morrendo de fome? Poxa, se Deus é justo, por que que essa pessoa está impune e nada acontece com ela? Começa a fazer questionamentos sobre os atributos de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus. Ao que declarou a mulher à serpente, versículo 2. Não, nós podemos comer dos frutos das árvores dos jardins. Mas, olha, então corrige, ela diz, não, de tudo não imagina. A gente pode comer das árvores. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morras. Ora, se nós voltamos aqui no capítulo 2, a ordem de Deus era, contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não fala que não podem tocar. E Eva aqui exagera o comando de Deus. Dele não comereis, disse Deus, e nele não tocareis, para que não morrais. Eva disse, foi assim que Deus disse. Perceba que Eva também exagera o comando. Quando Eva exagera o comando de Deus, dizendo que não poderia sequer tocar, nossa, isso aqui, Deus diz que não pode nem tocar nisso aqui. É como às vezes um comando que um pai da gente, uma mãe diz, olha filho, não é para você pegar isso daqui. Né? Aí vem um amiguinho ali em casa, alguém diz, nossa, papai disse que não pode nem tocar nesse negócio, pode nem encostar, pode nem triscar. Quando a gente exagera o comando, a gente está dizendo que a gente não concordou com aquilo. A gente está dizendo que não é correto aquele comando de que a gente não podia manusear aquilo que nos foi proibido. E a gente então exagera o comando. Quando então Satanás percebe Eva exagerando o comando, ele percebeu que Eva estava pronto para o seu golpe. Estava pronto para que ele então agora pregasse a sua mentira. Porque é só nesse momento que a mentira de Satanás surte efeito. E nós a assimilamos. Versículo 4, então a serpente diz, a serpente então alegou à mulher, com toda a certeza não morrerás. Ele diz, por que não é para comer? Para não morrer. Você não quer morrer, né? Então eu já vou começar a minha mentira a partir do seu desejo de não morrer. Eu vou começar a minha mentira a partir da sua necessidade de não morrer. E eu já vou então negar que isso te aconteceria. Com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe, isso a serpente dizendo, ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, no dia em que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente diz para Eva, sabe qual é a verdade, Eva? Eu vou te falar, vocês não vão morrer, não. Eu vou falar bem a verdade para vocês, porque que é que Deus falou que vocês não podem comer. Não é porque não vão morrer, não. É porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. Vocês vão enxergar o mundo de uma maneira diferente. E vocês vão, como Deus, ser conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês vão se tornar como Deus. E Deus não quer a hora que ele, claro que ele quer ficar exclusivo nesse lugar dele, Eva. Você não percebeu, é por isso que ele falou que vocês não podem comer. Veja que a serpente parte, essa que nós vemos a estrutura das fake news gospel, de uma boa fake news gospel. Aquela que convence, aquela que engana, aquela que
que nos faz assimilar a mentira como se verdade fosse e apregoar essa mentira como se verdade fosse. A estrutura dela é assim. Ela parte de uma verdade, ela distorce a verdade e te apresenta uma conclusão. Mas a verdade e uma verdade distorcida tem como resultado uma mentira e não uma quase verdade. Uma mentira absoluta e completa. Mas a serpente não apresenta a mentira completa para a humanidade, como não apresenta nos nossos dias. Porque a mentira cabeluda é a mentira que todo mundo percebe. Aquela mentira que não tem um pé na verdade é a mentira fadada ao insucesso. E o pai da mentira não contaria uma mentira dessas. O pai da mentira, ele conta uma mentira com um pé na verdade. E ele diz aqui que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Os olhos de vocês vão se abrir. Deus não tinha dito isso. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E ela diz, cara, de fato, essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Faz todo sentido, então, que quando nós comermos dela, as nossas percepções, os nossos sentidos se ampliem, os nossos olhos se abrem e, de fato, nós passemos a conhecer o bem e o mal. E é verdade. Até aqui é verdade. A serpente falou a verdade aqui. O que ela mentiu foi que ela disse que nós nos tornaríamos, que isso não nos mataria. E isso, sobre esse aspecto, nos faria de fato como Deus. Porque Deus tem discernimento sobre o bem e o mal. Já tinha. Só que a mentira é o quê? Que vocês não vão morrer. Deus disse isso porque ele não quer que vocês se tornem como ele. Ele não está falando para proteger vocês, ele está falando isso para proteger ele próprio. Ele quer se proteger, ele quer proteger esse lugar dele de exclusividade na divindade. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atrativa aos olhos, e, além de tudo, desejável para delas obter sagacidade, há uma tradução que diz para se tornar como Deus. A sagacidade aqui é essa ideia dessa capacidade de questionar, né? Essa capacidade de discernir, de conhecer justamente o bem e o mal, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Os dois comeram. Então, os olhos dos dois se abriram. Olha! Bem que a serpente falou, os olhos deles realmente se abriram. Olha aí, ela tinha um pé na verdade. Essa mentira de Satanás. Os olhos dos dois realmente se abriram, bem que a serpente disse. E aqui, mais adiante, quando Deus vai expulsá-los do jardim do Éden, versículo 22, Deus diz, então declarou Yahvé Deus, eis que agora o ser humano, isso a Trindade conversando consigo, eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Opa! Quando eles comeram, eles se tornaram como Deus, conhecedores do bem e do mal? Sim. Nesse sentido, sim. A serpente então falou a verdade? Sim, nesse sentido, a serpente falou a verdade. Se ela contasse uma mentira completa, não ia colar. Só que junto com essa verdade, ela disse, com toda certeza vocês não vão morrer. Mas Deus havia dito que morreriam. E de fato, morremos. Adão e Eva ainda viveu centenas de anos. Ainda viveram centenas de anos. A morte a que Jesus se referia
Sequer tinha a ver com morte física, como em algum outro vídeo nós vamos ver. Mas morremos. A humanidade morreu. A humanidade perdeu sua condição de ser humano, como nós vamos ver também numa sequência de vídeos onde eu vou tratar de seres desumanos. Vamos conhecer um pouco mais do que é essa morte. Então, quando Satanás nos prega essa mentira, ele sempre usa essa estrutura. Você vai ver esse padrão de Satanás. É o pressuposto que é questionar o amor de Deus, a justiça de Deus, algum atributo de Deus, a bondade de Deus, para que você queira que aquilo que Deus falou não seja verdade. E ele traz, a partir então de uma necessidade sua, de uma vontade sua, ele pega aquilo que Deus falou, ele distorce o que Deus falou, e ele te apresenta algo que parece verdade, que você quer que seja verdade. Por isso você assimila e abraça como se verdade fosse, mas aquilo é uma mentira completa. É uma fake news gospel. Quando você ouve isso, você tem duas opções: ou você assimila ou você rejeita. Para você rejeitar, como nós vamos ver no próximo vídeo, nós vamos ver um antídoto, um dos antídotos que a palavra de Deus nos traz para que nós não caiamos nas fake news de Satanás, nas fake news gospel. Mas se você assimila essa mentira, você vai ter dois caminhos. Uma vez assimilada a mentira, você ou abandona a Escritura e Deus, porque você distorceu a palavra. A palavra de Deus veio distorcida para você e você assimilou como se verdade fosse. Ou você abandona então a palavra de Deus a partir daí e você vai ter a sua própria palavra, o seu próprio guia, porque uma vez distorcido não é mais a palavra de Deus. Então você abandonou a palavra de Deus e tendo abandonado a palavra de Deus, você abandonou Deus. Ou você vai adaptar essa mentira à sua simulação. E você vai, embora tendo abandonado, você vai dizer que não abandonou ao que você assimilou, aliás. Você vai dizer que não abandonou. Você vai dizer que, na verdade, é uma interpretação melhor que você está fazendo a respeito daquilo ali. Normalmente, os membros mais comuns, eles tendem realmente a abandonar, de fato, e reconhecer que abandonaram a Escritura. Mas, e veja que essa foi o que aconteceu com Adão e Eva, essa tendência de abandonar. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque eles não estavam mais seguindo a verdade. Eles agora se sujeitaram à mentira. Eles deram ouvidos a Satanás. E aí eles se esconderam de Deus. Eles tiveram vergonha disso. E você vai abandonar Deus, você vai abandonar a Escritura quando você assimilar as mentiras de Satanás. Você pode até continuar indo para a igreja, você pode até continuar lendo a Bíblia, mas você terá abandonado a Escritura. Agora, muitos outros não abandonam. Alguns outros eles vão, e normalmente os líderes é que tendem a fazer isso, eles vão ajustar essa mentira agora assimilada de Satanás os seus ensinamentos, as suas pregações, as suas rotinas ali da sua religião. E para Satanás esse é o ideal. Ele prefere que os líderes não abandonem definitivamente, pelo menos na aparência, a Escritura, mas que eles apresentem versões adaptadas, versões essas que podem induzir as pessoas, então, nessa mesma mentira. Então, você precisa, para isso, para ser alguém que propaga essa mentira que você assimilou de Satanás, você precisa de um elemento a mais. E eu costumo, então, dizer que é o da soberba. Você assimila a mentira e, além disso, você se arvora nessa condição de você fazer alguns ajustes na Escritura para que aquela mentira assimilada possa ser recebida também pelas pessoas e seguida pelas pessoas e você continuar com essa estrutura religiosa sua, embora você não esteja mais seguindo a palavra de Deus. Isso, para mim, essa soberba é como Jesus disse, que seria o último, quando Satanás for solto, que seria, ele seria, nos últimos tempos, ele seria solto mais uma vez, depois de preso. Para mim, a impressão que eu tenho é que a cartada final, quando Satanás é solto, é justamente essa cartada da soberba. E eu não penso que necessariamente isso vai acontecer num determinado momento e lugar na história,
mas eu acho que ao longo das vidas da gente também, na nossa caminhada com Cristo, nós temos o nosso momento de apocalipse, em que temos momentos em que Satanás é preso e temos momentos em que ele é solto. E uma vez solto, depois de já havermos avançado bastante na nossa caminhada com Cristo, ele vai tentar nos fazer ensoberbecer. Vai fazer com que nós nos orgulhemos em um nível tal em que a soberba toma conta da gente. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. E eu, então, soberbo, agora eu começo a ensinar a palavra de Deus com algumas ideias, com alguns ajustes, que eu entendo que são interessantes. Atendem às minhas necessidades, atendem às necessidades e os desejos das pessoas que estão querendo ouvir, e apenas com muita soberba para que eu me permita fazer isso. Mas tem muitos líderes religiosos que estão fazendo isso e adaptando a Escritura ao que as pessoas querem ouvir, ou adaptando a Escritura a um determinado projeto de vida que ela levantou, uma determinada bandeira que ela tenha levantado. E aí nós temos as mais variadas, e usando a Escritura a partir de uma interpretação própria, de uma visão própria, de ajustes próprios, usando a Escritura para benefícios próprios. Benefícios entre aspas, porque isso é lastimável. Então, esse é a estrutura, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, é a estrutura de uma fake news. E eu tratei detalhado dessa primeira fake news aqui, para que você possa ficar esperto. Porque é assim que Satanás age, continua agindo nos nossos dias. O próximo vídeo que eu vou gravar é o primeiro antídoto, um dos antídotos que nós temos na palavra de Deus para não cairmos nessas fake news gospel, nessas fake news que o pai da mentira nos apresentam a respeito do Evangelho. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Senhor Deus, que essa palavra, Senhor, simples, mas profunda, Senhor Deus, possa ficar guardada na mente e no coração do meu irmão, da minha irmã, no meu coração, para que nós possamos, Senhor Deus, ficar espertos, ficar atentos, para que quando Satanás tentar nos pregar as suas fake news, nós possamos, Senhor Deus, perceber as distorções da verdade e não as assimilarmos como se verdades fossem. No nome de Jesus, nós oramos te pedindo e te agradecendo, Senhor. Amém.